Fala, sétimo ano, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Éder, de Geografia, e hoje a gente vai iniciar o conteúdo da apostila 2, certo? Na apostila 2, a gente vai trabalhar o capítulo 3 e 4, e no capítulo 3 e 4 trabalharemos a região do Centro-Sul. Então, durante toda a apostila 2, a gente vai trabalhar essa região, né, o Centro-Sul do Brasil. A partir da apostila 3 vai ser Nordeste e a apostila 4, região amazônica, que são as três sub-regiões do Brasil, de acordo com a divisão das macro-regiões geoeconômicas, né, divididas pelo Pedro Pinchas Geiger, que foi um geógrafo muito importante na década de 30, 40, e desenvolveu essa regionalização do Brasil. Minto, falei 30, 40, ele desenvolveu na década de 60. Então ele desenvolveu essa regionalização do Brasil justamente relacionando os aspectos econômicos dos diversos estados do nosso país. E vocês vão perceber que esse tipo de divisão, como eu já falei lá na apostila 1, ele não leva em consideração o limite dos estados. Então vai ter alguns estados que vai estar inserido em duas regiões, como é o caso de Minas Gerais, né? Boa parte do estado de Minas Gerais ele está inserido numa lógica do Centro-Sul, e a parte norte de Minas, né, os vales do Jequitinhonha e Mucuri, ele está inserido muito mais numa lógica do Nordeste. Então a gente vai entender isso mais para frente quando eu for explicar essa divisão certinha. Mas no momento, agora a gente vai falar mais da região Centro-Sul, né? O porquê os estados que compõem a região Centro-Sul vão ter esse destaque econômico, qual vai ser as questões importantes a serem destacadas aí da agricultura, da indústria, da questão logística do Centro-Sul, né? Estradas, portos, aeroportos. Então a gente vai discutir tudo isso nesse capítulo 3 aí chamado Centro-Sul, Meio Ambiente, Megalópolis, São Paulo e Rio de Janeiro, ok? Então vamos lá, abrindo a apostila, né? Vamos fazer a leitura aí no Mãos à Obra na página 4, né? Aqui já de início tem o destaque do mapa aí. Deixa eu aumentar a tela aqui. Que vocês observam aqui o mapa do Brasil dividido nas três regiões das macro-regiões geoeconômicas: Amazônia, Nordeste e Centro-Sul, que é a região que nós trabalharemos durante todo esse período aí da apostila 2. Ok? Então a região Centro-Sul é essa aqui em destaque lilás, ok? Então vamos fazer a leitura do texto aí, dos aspectos gerais do Centro-Sul, e depois eu vou deixar alguns exercícios para vocês responderem da aula de hoje. Sobre os aspectos gerais, vamos lá. A região Centro-Sul é integrada pelos seguintes estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, menos a porção norte de Minas, como eu expliquei já para vocês, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul e Centro-Sul do Mato Grosso, além do sul do Tocantins. Então vocês estão percebendo já de início que essa divisão regional não leva em consideração o limite total do estado, diferente da regionalização do IBGE, ok? Então isso tem a ver com a lógica econômica. Por exemplo, o Mato Grosso aqui, a parte sul do Mato Grosso, é uma região com agronegócio muito desenvolvido, que necessita das estradas da região sudeste, principalmente de São Paulo, para escoar sua produção de soja, de milho, de grãos até o Porto de Santos. Então é uma região muito mais integrada com o Centro-Sul, diferente da área norte do Mato Grosso, onde tem as reservas indígenas, onde tem a presença da floresta amazônica, que tem uma conexão muito maior com a Amazônia. Então essa divisão regional ela não vai respeitar diretamente os limites dos estados, porque um estado ele vai ter uma divisão econômica muito peculiar assim em alguns estados, né? O Mato Grosso é um exemplo, Tocantins e por aí vai. Algumas partes vão estar mais inseridas em uma outra região e outras partes em outras. Então isso é bem importante para a gente entender, né? A região equivale a cerca de 30% do território e 65% dos habitantes do Brasil. Então, cada 10 habitantes, mais de 6 moram na região Centro-Sul. Ela é a mais populosa do Brasil e também a mais rica,
né, apresentando grande diversidade social, econômica e ambiental. Apesar dessa diversidade, os estados do Centro-Sul apresentam forte interdependência econômica, ou seja, a economia da região funciona de forma integrada, sendo o principal fator que explica a delimitação da região, né? Integrada por causa daquele exemplo que eu falei para vocês, né? A soja, o milho que é plantado no Mato Grosso necessita das estradas de São Paulo para escoar, né, sua produção até o Porto de Santos e aí no Porto de Santos levar a produção para a Europa. Então existe essa integração, tanto do setor agrícola quanto do setor industrial também, né? Do setor de negócios, de tecnologia. Então há essa integração bem clara dentro da região Centro-Sul, né? O Centro-Sul tornou-se a região mais rica do país, especialmente a partir do século XIX, quando a economia do Nordeste estava em crise. Gradativamente, as exportações de café começaram a adensar os poderes econômicos e políticos de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Logo, a região tornou-se um polo de atração migratória para brasileiros de outras regiões, como nordestinos e imigrantes vindo de outros países também. Então, essa região ela é mais populosa justamente por causa esse fator econômico que levou a desenvolvimento para essa região, fazendo com que pessoas migrassem, né, na tentativa de ter uma qualidade de vida melhor. Seja pessoas do Brasil mesmo, né, principalmente do Nordeste, como pessoas de outros países, né, os imigrantes europeus, né? Sozinho, o Centro-Sul concentra a maior parte da atividade industrial do país e a agropecuária mais diversificada e moderna. O setor terciário é bastante desenvolvido e a região apresenta importantes centros de inovação científico e tecnológico. Quando analisamos o espaço geográfico do Centro-Sul, observamos que apresenta maior quantidade e diversidade de formas produzidas pela sociedade, isto é, maior número de indústrias, cidades, campos de cultivo, rodovias, portos, hidrelétricas, redes de telefonia, informática, né? Então é bem importante esse destaque desses espaços geográficos, né, construídos na região Centro-Sul. A região também concentra os meios de comunicação mais influentes, abrigando os principais editores de livros, revistas, importantes jornais, além das principais redes de rádio e televisão. Isso vai ter uma questão importante quando a gente for falar de cultura, né? É a cultura do Centro-Sul, né, que é a mais abrangente. Não que nas outras regiões não tenham cultura, claro que tem, cultura bastante importante, cultura popular, cultura erudita. Mas quando eu falo cultura aqui, eu estou falando geralmente da mídia, né? Então é a mídia do Centro-Sul que acaba influenciando o país como um todo, né? Então, finalizando, no Centro-Sul estão os principais centros de poder do país. Na economia, sedes das grandes empresas nacionais, parte das multinacionais que atuam no país apresentam escritórios e fábricas na região, né? Então, mesmo que a empresa produza lá no polo de Manaus, lá na Zona Franca de Manaus, lá na Amazônia, lá no norte, essa empresa vai ter um escritório dela em São Paulo, no Rio, porque é justamente nessas cidades que são mais conectadas com o resto do mundo, né? Culturalmente, tecnologia e por aí vai. No ramo financeiro, os principais bancos nacionais e estrangeiros que atuam no país, a região também engloba a capital política do país, Brasília, principal centro de poder político e da administração pública federal. Então, só nesses aspectos gerais aí dá para a gente ver como é amplo essa questão econômica de poder dentro da região Centro-Sul, né? Tem muita indústria, muita área de cultivo agrícola, tecnologia, centro de poder, né? Mídia. Então, a gente vê essa grandeza da região Centro-Sul aí em todos esses aspectos geográficos, econômicos e políticos, ok? Então, é essa região que a gente vai trabalhar a princípio, pessoal, nesse momento. Todo o capítulo, todo o livro 2 aí que vocês receberam, né? Para depois nas outras apostilas a gente trabalhar o Nordeste e a Amazônia, tá certo? São as 3 regiões aí destacadas aqui no mapa. Ok? Então vamos lá, vou deixar para vocês essas 2 questões aí, para vocês responderem, bem tranquilas aí. Questão 1, vocês vão citar as unidades da federação que compõem a região Centro-Sul. Quais são os estados que vão fazer parte da região Centro-Sul? Vocês vão escrever aí na questão 1. E questão 2, mencione 3 características
que tornaram o Centro-Sul a principal região do país do ponto de vista econômico. Né? Então, do ponto de vista econômico, por que a região Centro-Sul do país é a principal hoje? Né? Vocês vão mencionar três características aí do Centro-Sul que afirmam a questão 2. Ok, sétimo ano? Então é isso, região Centro-Sul. Vamos ficar por aqui e até a próxima.